Meus queridos, estamos de volta no nosso projeto, agora para responder a quinta questão do direito tributário no exame 2010.2. O que eu quero que vocês observem é que, após a modificação do exame que ocorreu com a redução para 80 questões, salvo melhor juízo em 2011, a quantidade de questões do direito tributário injustamente foi reduzida. Antes nós tínhamos 10 questões, agora nós temos apenas 4. Isso é um absurdo, eu também concordo. Eu acho que vocês deveriam pleitear junto ao FGV o aumento para no mínimo 20 questões de direito tributário, né? Mas brincadeiras à parte, vamos agora então à nossa quinta questão. Antes de tudo, eu quero só lhes adiantar que essa questão vai exigir o conhecimento sobre as competências dos impostos, que eu vou tentar traçar aqui com vocês de maneira bem objetiva, tá ok? Outro entendimento é a diferença entre o imposto de competência da União, o ITR, e o imposto de competência dos municípios, o IPTU. Ambos vão incidir sobre propriedade. A diferença é que o ITR, em regra, vai incidir sobre áreas rurais, imposto territorial rural. Vai incidir apenas sobre a terra nua. É um imposto de característica extrafiscal para evitar manter propriedades improdutivas. Ao passo em que o IPTU, cobrado pelos municípios, é o imposto predial territorial urbano. Por isso é cobrado em áreas urbanas. O que vai traçar essa diferença vai ser o Código Tributário Nacional. Mas vamos para a questão, para a gente poder entender. Olha lá. Então diz assim, ó. Seprônio dos Santos é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é dotada de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento, mantidos pelo município. Embora não existam próximos, quer escola ou hospitais públicos. Então não existe escola e não existe um hospital público. Nesse caso, o Seprônio deve pagar o seguinte imposto. Gente, conforme já dito a vocês, aqui o entendimento da questão seria em relação a uma das espécies tributárias. Cuidado! Tributo não é imposto. Imposto é uma espécie tributária. Mas nós temos outros tributos, outras espécies tributárias também. Temos então tributos como gênero e nós temos hoje a nossa pentapartição tributária. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e nós temos as contribuições especiais. O que ele está querendo, o entendimento dessa questão seria sobre uma das espécies tributárias, ou seja, dos impostos. Ora, a Constituição Federal se encarregará de delimitar a competência de cada um dos entes: União, Estados e municípios. A União vai ter os seus impostos estabelecidos no artigo 153 da Constituição. Os Estados no artigo 155 da Constituição. E os municípios no artigo 156 da Constituição Federal. Ainda é reservado ao Estado, ou à União, melhor dizendo, desculpem, a União ainda é reservado outros dois impostos. O imposto sobre grandes fortunas, o imposto residual, os impostos residuais, desculpem mais uma vez, o imposto residual e também os chamados impostos ordinários de guerra, no artigo 154, tá bom? 154. Ora, e ao Distrito Federal? Ao Distrito Federal cabem os impostos, estaduais e os municipais, segundo determina o artigo 147 da Constituição Federal. Dentre esses impostos, então, nós temos da União, no artigo 153 da Constituição Federal, nós temos no seu inciso 6º o chamado Imposto Territorial Rural. Dentre os impostos de competência dos municípios, no artigo 156, nós vamos ter logo no inciso 1 o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Observe que ambos incidem sobre uma propriedade. Conforme dito inicialmente, um sobre a propriedade territorial rural e outro sobre a propriedade predial e territorial urbana. Por outro lado, eu também disse a vocês, há duas questões atrás, que regular conflito de competência, aqui há um conflito de competência. Quem vem regular conflito de competência
segundo o artigo 146 da Constituição, é lei complementar. Lei complementar regulará os conflitos de competência na matéria tributária. Artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal. Esta lei complementar que vem regular essas limitações é o próprio Código Tributário Nacional, que foi recepcionado com status de lei complementar. O CTN, então, resolve esse problema quando vai falar sobre o IPTU e sobre o ITR. O ITR, ele diz no artigo 29 do CTN, e o IPTU ele vai falar no artigo 32. O artigo 32, por sua vez, vai dizer no parágrafo 1º, cuidado para não confundir, tá, gente? Eu sei, são muitos artigos citados, mas não vamos confundir, não. 153, competência da União, 155, competência dos estados, 156 dos municípios. Entre os impostos da União, ITR. Entre os impostos dos municípios, IPTU. Qual a diferença entre os dois? Rural, urbano. Lei complementar vai dizer, então, o que seria rural e o que seria urbano. Essa lei complementar é o CTN, no artigo 32 e 29, e o artigo 32, parágrafo 1º, vai falar o que seria considerado a área urbana. Ora, se eu sei o que é a área urbana, por exclusão, eu sei o que é a área rural. Se eu sei o que é a área urbana, por exclusão, eu sei o que é a área rural. Então, esse parágrafo 1º do artigo 32 vai dizer, para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana, ou seja, para efeito do IPTU, a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Então, apenas seria necessário a efetivação de dois dos melhoramentos indicados nesse artigo no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. E ele vai falar abastecimento de água com canalização de águas pluviais, saneamento, ou seja, o esgoto, iluminação pública com ou sem posteamento, ou então ele vai citar, por último, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, basta que o poder público mantenha dois dos melhoramentos para que possa ser considerado, então, uma área urbana, através de uma lei municipal. Na nossa questão, costumo dizer CAPT, a pergunta da questão, ele já mostra os melhoramentos? Observem que sim. Voltando para a nossa questãozinha. Então, vê o que é que nossa questão vai falar. Seprônio dos Santos é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso Alto. A área dotada de, primeiro melhoramento, rede de abastecimento de água. Rede de iluminação pública, segundo melhoramento. E ainda tem um terceiro melhoramento, olha, esgotamento. Aí, como forma de tentar confundir o aluno que não é aluno espaço jurídico, que não é o aluno preparado, que não é o aluno que está com a melhor equipe. E o aluno vai olhar e vai dizer, peraí, mas não tem escola, não tem hospital público, pouco importa. Para cobrar o IPTU, a critério de entender o que é a área urbana, basta ter dois melhoramentos, a gente tem, olha, 3, meus queridos. Então não importa se não há escola ou não há hospital público a uma distância máxima de 3 km. O que importa é que já tem os requisitos mínimos para se cobrar este IPTU. Indo para as alternativas, nós temos letra A. O IPTU possui a área de expansão urbana dotada de melhoramentos. Nossa alternativa, porque há 3 melhoramentos, ao passo em que o artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional exige apenas 2 melhoramentos. Nós temos 3, então claro que se cobra o IPTU. Letra B vai dizer, o ITR, por ser sítio de recreio, não inserido em área urbana. Ora, foi sim inserido em área urbana porque tem os 3 melhoramentos. Eu só quero adiantar aqui a vocês uma situação específica. Vejam só. Aqui, nós estamos estudando e estamos resolvendo questões para a primeira fase do exame da ordem. Na primeira fase do exame da ordem, basta esse entendimento do CTN aí, que vai falar área urbana para cobrar IPTU e área rural para cobrar o ITR. Só que, na nossa segunda fase em direito tributário, que temos aqui um único presencial no espaço jurídico em Pernambuco,
que seria com o professor que vos fala. Na nossa segunda fase aqui, para aqueles que gostam, amam, adoram essa matéria do direito tributário, nós temos então uma exceção, que seria relacionada ao Decreto-Lei 57 de 1966, quando vai dar uma hipótese excepcionalíssima de um imóvel em área urbana pagar o ITR. Mas não confundam a cabecinha de vocês. Por enquanto, levem apenas essa ideia. IPTU é área urbana, ITR, área rural. Para os guerreiros da segunda fase, nós vamos ver que essa ideia não é tão assim, não. Só para a gente matar e terminar a questãozinha, vamos voltar para as alternativas. Então, diz lá. Letra C, o IPTU, por ser sítio, explorado para fins empresariais. Ele falou até que era de lazer, então também não tem nada a ver. O ITR, por não haver escola ou hospital próximo a menos de 3 quilômetros do imóvel. Foi aquilo que eu havia dito a vocês. Aqueles que passaram apenas de maneira superficial pelo direito tributário em outros cursos ou na graduação, provavelmente iria errar essa questão. Como vocês aqui estão se preparando com a melhor equipe, claro que vocês não vão perder essa questão. Repito, pouco importa se não tem o imóvel, o posto de saúde, ou a escola primária, porque já tem mais do que 2 melhoramentos. Tem 3 melhoramentos indicados na questão, previstos no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Questão relativamente fácil, meus queridos. Vejam que, mais uma vez, repito e firmo com vocês. Firmo o compromisso de determinar-lhes que a grande maioria das questões do direito tributário, pela mera singeleza da matéria, a literalidade dos dispositivos a responderia. Responderia a literalidade com um pouquinho mais de interpretação. Mas, sem mais delongas, vamos aqui dar uma parada nessa questão. Voltamos para uma próxima. Aguardo vocês.